Boa tarde a todos, meu nome é Gerson, estou acompanhado aqui da Simone Andréa Rodrigues. Nós somos de Blumenau, onde existe um serviço de atenção integral às pessoas em situação de violência sexual desde 2002. O serviço é coordenado pela Andréa e eu atuo nesse serviço como médico. Então nós vamos passar para vocês um pouco da nossa experiência sobre a organização de um serviço que tenha esse fim, né? Aqui no nosso primeiro slide a gente apresenta um símbolo que é um símbolo nacional da rede de atenção às pessoas em situação de violência sexual. Então, onde se encontra um símbolo como esse, já se sabe que está se referindo a esse tipo de atenção, né? Então, vamos começar abordando um pouquinho sobre o que é a violência, já que nós vamos falar de violência sexual, mas a violência sexual é uma das formas de ação da violência, né? Existem outras formas de violência. E a OMS ela caracterizou, conceituou a violência em 2002 como o uso intencional da força física ou do poder. Então vejam bem que não precisa necessariamente ter a força física. E essa força ela pode ser real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Vocês podem encontrar outros conceitos sobre violência, mas esse é o conceito que a gente tem trabalhado. E a gente poderia, então, assim, pensar um pouquinho sobre essas questões relacionadas à violência, né? Então, aqui a gente colocou, por exemplo, assim, que é uma construção social e cultural. A violência ela é histórica, ela é humana, né? A gente pode discutir que existem formas de violência entre os animais, né? Diferentes de nós, mas esse ato violento de poder, de exercício da força sobre os outros, ela é humana por ser de origem animal, de defesa de território, de imposição de poder, né? Ela não está só no outro. Então é importante a gente ter a noção de que existe também alguns impulsos violentos em todos nós, né, que a gente pode exercer dependendo de como a gente reage a certas situações. Ela existe em todas as classes sociais e isso, para quem quer colocar um serviço de atenção às pessoas em situação de violência sexual, é muito importante ter essa noção. Às vezes a gente percebe que se recebe muito mais notificações envolvendo pessoas de classe social mais baixa. E como se isso não ocorresse nas classes sociais mais altas. Mas muitas vezes esse atendimento pode não chegar ao conhecimento de quem está prestando esse serviço. Então não podemos esquecer que a violência, sendo humana, e os humanos estão em todas as classes, elas vão surgir de todas as classes. Então, a violência é um grave problema de saúde que exige um trabalho em rede, e esse trabalho tem que ser integral e intersetorial, né? Só para deixar claro, o conceito de intersetorial quer dizer que inclui diferentes setores, setor da educação, né? Então, existe o setor saúde, setor educação, setor segurança, e todos eles devem formar aquilo que nós chamamos de rede. Um pouquinho mais adiante a gente apresenta como está organizada a rede no município onde a gente trabalha. A construção de redes, então, pressupõe que as decisões sejam adotadas de forma horizontal, né? Essa rede, os componentes da rede, no nosso município, que é em Blumenau, eles se reúnem uma vez por mês para discutir algumas ações em comum e alguns acertos, né, para algumas arestas. E todos os integrantes da rede eles têm voz igual, por isso que nós chamamos que ela é horizontal. Na discussão sobre violência, né, a gente pode comentar um pouco sobre o apego, né, alguns mitos, né, que se tem a respeito disso. Como a violência ocorre predominantemente fora de casa, e é muito comum que ocorra dentro de casa, e a incidência de violência sexual ela é bastante comum dentro do grupo familiar, então isso a gente tem que ter essa noção e levar isso em consideração. Se também tem esse mito de que a casa é um lugar seguro, né, e que ali dentro nada vai ocorrer, não é o que a gente tem visto nos casos que a gente atende.
O outro mito é que é fácil identificar um potencial autor de violência, quer dizer, ele não aparenta ser uma pessoa violenta. Obviamente que existe alguns comportamentos que, a partir dos quais a gente pode concluir que essa pessoa já tem uma índole mais violenta. Mas não podemos esquecer que também as aparências podem enganar nesse sentido. Com relação a esse mito de que afeta mais a classe baixa, também já falamos sobre isso. E essa atribuição simplista de causalidade, quer dizer, não, ele não é violento, é que ele bebeu, ele está estressado, ele está desempregado, né? Quem é médico já ouviu muito essa expressão, não, doutor, ele é um homem bom, só que ele bebe, ele perde a cabeça, ele bate em mim. Então a gente podia discutir, né, com os próprios pacientes que homem bom é esse, né? O outro mito é que não existe estupro no namoro, noivado ou casamento. Isso não é uma coisa real, né? Já recebemos alguns relatos de que de pessoas que foram violentadas por marido, né? Então existe essa discussão, sim, mas isso é considerado estupro? É considerado estupro porque dentro do conceito é quando você tem uma imposição da força física, da violência ou da ameaça, né? Então, quando não é consensual, isso caracteriza uma violência. E aí o serviço tem que acolher esse tipo de queixa, né? Quem quer montar um serviço, nesse sentido, tem que estar atento a essas situações também. Outro mito, que a mulher pode evitar a violência se quiser, sabemos que não, né? Às vezes isso é imposto, né? Não só pela violência física, mas pelo constrangimento. E também, às vezes, por uma violência relacionada ao poder econômico, que em algumas famílias o homem tem um poder econômico superior e pode exercer uma violência psicológica sobre a mulher. Pelo medo também, né? Às vezes ameaça ou coloca os filhos como moeda de barganha, né? E daí, às vezes, a mulher, se está nessa situação de violência, não consegue sair por esses fatores. Outro mito, a tendência à culpabilização da mulher, né? A visão prevalente na cultura da mulher como que ela que precipitou, foi ela que agiu de uma forma que levou o homem a agir daquela maneira, né? Então isso não é uma coisa que se considera desigual, assim, no sentido de que também o homem poderia levar a mulher à violência, ou a mulher levar o homem à violência, mas nada disso justifica, não é essa a relação que se estabelece, né? Mas o mito é uma coisa assim, não, o que você fez, né? E já se vê até às vezes questionamentos de delegacias, assim mas por que ele bateu na senhora, o que a senhora fez, né? Então, como se fosse assim, a senhora provocou, aconteceu alguma coisa. Então temos que começar a derrubar esses conceitos, né? Quando a gente diz que a violência é uma construção social, então esse slide quer dizer o seguinte, começa dentro de cada um de nós, né? Um exercício de tolerância, de reconhecimento e aceitação do outro como humano, como cidadão. Quando você começa a exercer esses princípios internos, você mesmo, você já é uma ilhazinha contra a violência. Se isso você consegue disseminar no teu ambiente, ou seja, tu tem uma ampliação e universalização de direitos e deveres da cidadania, com inclusão social, tu já tem uma construção social do apego a uma situação onde você nega a violência, né? Onde você pode ser que você esteja numa situação que te levaria a isso, mas se você internamente já tem essa construção pessoal de não violência, você consegue reagir de formas diferentes, né? Quando você tem, então, as pessoas envolvidas com a não violência e isso se dissemina tendo a construção social, você tem, então, uma sociedade que está comprometida com a não violência. Alguns números que a gente tem, só para colocar o tamanho do problema. Então, estima-se que 12 milhões de pessoas no mundo sejam atingidas pela violência sexual. 90% dessas vítimas são mulheres. Estima-se que 16% de todas as vítimas de agressão sexual adquiram alguma DST. E isso é muito importante considerar, e nós vamos ver mais adiante que já faz parte do atendimento às vítimas de violência sexual. Já uma abordagem de tratamento nas primeiras horas para prevenção ou tratamento mais precoce de uma DST. O HIV é adquirido em 1 em cada 1.000 pessoas em situação de violência sexual.
E 40% das pessoas em situação de agressão sexual não procuram ajuda. E por que não procuram ajuda, né? Então, a gente tem que considerar que muitas pessoas não sabem como ter acesso a essa ajuda. E muitas das que sabem como ter acesso, mesmo assim, elas, por alguma vergonha ou por medo das consequências, ou de o agressor ficar sabendo, se rebelar, também não tomam uma atitude. Então, como que a gente poderia ampliar essa rede de recepção dos casos, né? Então, as pessoas precisam sentir que toda a rede de serviço está aberta para as denúncias, né? Aqui nesse outro slide tem os dados nacionais. Por exemplo, 1 em cada 5 mulheres já sofreu algum tipo de violência por parte de um homem. Aqui são dados que vêm da Fundação Perseu Abramo, da OMS, do Coletivo Feminista, da USP. Então, esse slide reúne dados de diferentes fontes. A cada 15 segundos, uma mulher é espancada por um homem no Brasil. Então, se nós estamos falando aqui há mais ou menos 7, 8 minutos, a gente pode pensar quantas que já foram espancadas nesse período, desde que começamos a conversar. 6,8 milhões de brasileiros vivos já foram espancadas pelo menos uma vez. Os principais agressores são maridos, companheiros e namorados. Então, a respeito daquele mito que tínhamos conversado, de que a casa é um ambiente seguro. E 16% denunciam em delegacias as agressões sofridas, o que se considera um número muito baixo. Então agora a Simone vai conversar um pouquinho com você sobre as leis, as normas que regem todas essas atitudes contra a violência. A gente separou alguns fundamentos legais que norteiam tanto os serviços quanto a política voltada à atenção a pessoas em situação de violência. Por exemplo, a lei, né, 11.340, que é a Lei Maria da Penha, foi um marco, né, foi uma conquista no Brasil, é considerada uma das leis mais avançadas no mundo em termos de proteção à mulher. E o que ela coloca legal é a diferença de violência familiar e violência doméstica, e a questão da definição, principalmente da violência sexual, que, como o Gerson falou, explica e desmistifica essas relações, né, não consensuais, mesmo dentro de relações formalizadas, como, por exemplo, o casamento. Ali a questão da definição, né, da violência sexual como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Ali tem bem a questão também do impeditivo ali na questão do método contraceptivo, né? Que era uma questão que às vezes as mulheres relatavam e que a gente não tinha nenhum suporte legal para atendê-las. Legal dessa lei que ela amplia muito o conceito, né? Amplia muito o conceito de violência sexual. E se vocês olharem ali, você pode pegar assim, suborno, manipulação, por exemplo. Então, tem várias situações que podem ser enquadradas nessa Lei Maria da Penha. A gente separou também os planos e políticas nacionais relacionadas à violência. Por exemplo, a portaria do Ministério da Saúde 737 de 2001 é a Política Nacional de Redução de Mortalidade por Acidentes e Violências, que daí, em cima dela também depois surgiu a ficha de notificação de violência. O Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual e Doméstica contra a Mulher, que é de 2004, e o Plano de Ação de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, 2005. São clientelas distintas, mas que a gente vê que as políticas nacionais vêm se mobilizando para o enfrentamento da violência.
Outros fundamentos legais, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Lei 10.778, que daí sim fala da notificação compulsória de violência contra a mulher em serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados, né? A responsabilidade, então, do profissional de saúde, mesmo num consultório particular, de estar notificando questões de violência. A Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. A 12.845, de 1º de 2013, essa fala da disposição da obrigatoriedade de atendimento nos hospitais conveniados ao SUS dos casos de violência sexual, que até então também a gente não tinha um suporte que obrigasse os hospitais a atenderem. Eles, às vezes, faziam o primeiro atendimento, faziam escuta da pessoa, mas referenciavam para outro serviço. Hoje, né, esses hospitais, sejam eles do SUS ou conveniados ao SUS, têm obrigação de atender. E atender preferencialmente aplicando a norma técnica, ou seja, fazendo toda o que é obrigatório nesses casos, né? O decreto 7958, que mais adiante a gente vai falar um pouquinho, mas no geral ele estabelece diretrizes para esse atendimento de violência sexual e diretrizes para a implantação de serviços. A portaria 485, de 1º de abril de 2014, ela revoga uma do ano passado, mais ou menos por essa data, que falava do serviço de atenção integral a pessoas em situação de violência sexual. Ela traz de diferencial e de acréscimo para a gente, além dos serviços que já existiam com funcionamento 24 horas e as atribuições desses serviços, um outro serviço, que são os serviços ambulatoriais com atendimento a pessoas em situação de violência sexual e que não precisam funcionar 24 horas. Então, esses serviços também são responsáveis pelo acompanhamento, né, durante no mínimo 6 meses, como prevê a norma técnica. Como antes, então, essa portaria prevê um serviço de referência para mulheres, para adolescentes, para crianças, outro para homens, outro para pessoas idosas e um de interrupção de gravidez nos casos previstos em lei. Existem muitos hospitais, muitas cidades que implantam o serviço e estabelecem que o serviço não vai atender só uma clientela restrita. Atendem, por exemplo, mulheres e crianças, né? Ou mulheres, crianças e homens, pessoas idosas também. Então, depende da organização do serviço na sua cidade. E tem cidades que daí já tem hospitais especializados, por exemplo, hospitais com característica de atendimento prioritário para infância. E daí esses vão ter no seu hospital um serviço que atenda crianças e adolescentes. Então, novamente o decreto 7958, a gente separou principalmente o artigo 4º, que coloca a obrigatoriedade, então, do preenchimento do termo de relato circunstanciado no primeiro atendimento e o termo de consentimento informado. E o item 4 fala da coleta de vestígios, né, para a cadeia de custódia para o encaminhamento à perícia oficial. Então, nas cidades que não tem o Instituto Geral de Perícia, o IML, né, próximo, ou em sua cidade mesmo, que possa prever o deslocamento do perito para a gente fazer o atendimento de saúde aliado ao atendimento do perito, ele já prevê, então, que seria uma obrigatoriedade do profissional de saúde fazer essa guarda de vestígios para posterior encaminhamento para a perícia. Como o Gerson falou, da importância de trabalhar, né, de forma integrada, de forma intersetorial, a gente colocou como bem importante, né, e não vê outra forma de trabalhar a violência sem essas redes de atendimento e redes organizadas. E ali a gente separou como que funciona mais ou menos em Blumenau, quais as entidades que formam a nossa rede no momento. A gente separou em 3 blocos: saúde, segurança e proteção.
Na área de saúde, a gente tem o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, onde funciona o Serviço de Atenção Integral a Pessoas em Situação de Violência Sexual, que é o serviço que a gente trabalha. Os hospitais, todos os hospitais de Blumenau fazem parte desse atendimento, né? Prontos atendimentos, unidades de atenção básica e secundária, os laboratórios, os bombeiros a gente colocou ali como uma intervenção de saúde, porque eles fazem às vezes o primeiro atendimento e fazem prioritariamente no sentido de atendimento de saúde e posterior deslocamento ao hospital ou ao SAVES, e o próprio SAMU. Na área de segurança a gente tem a Polícia Militar, Polícia Civil, em Blumenau a gente tem uma delegacia que é a de proteção à mulher, criança, adolescente e idoso. Não é específica só de mulher. O IGP-IML, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Na área de proteção, a gente tem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, dentro dela os CRAS, os CREAS, né, Serviços Especializados e de Referência de Assistência Social, o Serviço de Combate à Violência Doméstica Intrafamiliar, Serviço de Proteção Especial à Pessoa Idosa, a gente tem Casa-Abrigo em Blumenau, os abrigos municipais, a Casa Elisa, que é específica para mulheres em situação de violência, o PAEF Sentinela, e nesse bloco está a CEMED, a Secretaria Municipal de Educação, o Fórum Municipal pelo Fim da Violência, os Conselhos Tutelares e o Conselho de Direito. E a gente poderia acrescentar que agora se agregou ao comitê, a OAB e o Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação veio a fazer parte do comitê porque antes a gente tinha contato muito próximo com as escolas ICIs, né, Centros de Educação Infantil municipais, mas não os estaduais e particulares. E com a participação daí do Conselho Municipal de Educação, a gente conseguiu ter contato com essas outras entidades. Bom, falando um pouquinho então da atenção primária, quando vocês recebem, né, alguma pessoa que vem relatar ter passado por essa situação de violência, então a principal atividade de quem está na atenção primária é conhecer os protocolos básicos, né? No final a gente vai apresentar para vocês os endereços das normas técnicas que regem toda essa atenção. E vai aparecer um link também sobre onde baixar essas normas, né, que são do Ministério da Saúde. Então, quem está na atenção primária tem que saber desses protocolos. Precisamos ter ali os profissionais sensibilizados e informados, né, sobre a estrutura da rede. Tem que conseguir captar esses casos e fazer a notificação. E com relação à notificação, é preenchida aquela notificação compulsória. É o mesmo papelzinho de notificação que se preenche para rubéola, sarampo, também é feito para violência sexual, mas existe uma outra folha que é específica para notificação de violência sexual, que eu vou apresentar mais adiante. Feita a notificação, existe uma medicação básica que é dado para as pessoas que sofreram violência e que procuram atendimento até 72 horas. Mais adiante eu falo sobre essa medicação. Precisa verificar o status vacinal para ver como que está a proteção relacionada à hepatite e tétano. Precisa ter um referenciamento efetivo, e nós chamamos de referenciamento efetivo aquele onde você faz o encaminhamento para atenção secundária ou para o serviço específico de atenção a pacientes com situação de violência sexual, mas que você confirma que chegou lá. Não adianta dar o papel, referenciar e essa pessoa se perde no caminho. Então, a gente precisa ter os dados desse paciente, telefone, como contactar, e nós precisamos buscar esse paciente. Não podemos esquecer que esse é um paciente que pode acabar tendo uma gravidez indesejada, pode contrair um HIV, então não se pode perder esses casos. Esses pacientes, a gente segue eles, né? Isso a gente quer dizer com referenciamento efetivo. O segmento de casos crônicos, por exemplo, algumas pessoas, uma mulher pode desenvolver uma DST que faça um comprometimento de trompa uterina, por exemplo, e já depois de um mês estão aí com as sequelas disso. Então a gente precisa
seguir esses pacientes e atender os casos crônicos relacionados a isso, né? Seja o HIV, seja uma sífilis. Então, esses pacientes não podem ser perdidos. E o acompanhamento mais próximo do paciente, né? Garantir que ele tenha aderência ao tratamento, compareça nos retornos, porque existe uma sequência de exames laboratoriais a serem feitos. E quando o paciente vem para fazer uma coleta de exames, já é agendada a próxima coleta. Esse paciente precisa ser marcado em alguma agenda da unidade de saúde e naquele dia, se ele não comparece, ele precisa ser chamado. Já no serviço específico de atendimento a pessoas em situação de violência sexual, alguns diferenciais. Também tem o acolhimento, um atendimento humanizado, observando os princípios de respeito da dignidade da pessoa humana, da não discriminação, do sigilo, da privacidade, uma escuta qualificada, propiciando um ambiente de confiança e respeito, informação prévia ao paciente, assegurada a sua compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do atendimento e a importância das condutas médicas, multiprofissionais e policiais, respeitada a sua decisão sobre a realização de qualquer procedimento. Aqui a gente quer dizer o quê? Com relação ao boletim de ocorrência em situação de um estupro, o paciente ela é orientada a que faça o boletim de ocorrência, mas não pode ser imposto isso a ela. Isso é um direito da paciente de fazer ou não. Fazemos o atendimento clínico, atendimento psicológico, a realização de anamnese e preenchimento de prontuário, onde consta, entre outras coisas, algumas dessas informações. Data e hora do atendimento, história clínica detalhada com dados sobre a violência sofrida, um exame físico completo, inclusive exame ginecológico, se for necessário, descrição minuciosa das lesões com indicação da temporalidade e localização específica, identificação dos profissionais que atenderam a pessoa em situação de violência. Então, existem alguns fichários específicos que estão preenchidos, né? Esse serviço também faz a dispensação e administração de medicamentos para profilaxias, que nós vamos falar mais adiante. Faz as coletas e agendamento das coletas, né? O preenchimento da ficha de notificação compulsória e da violência doméstica, que a gente já tinha falado antes. Orientação e agendamento ou encaminhamento para acompanhamento clínico e psicossocial. E orientação às pessoas em situação de violência ou aos seus responsáveis a respeito dos direitos, né, que envolvem pessoas que estão nessa situação. Ali em Blumenau, a gente acrescenta que esse serviço ele também aciona então a delegacia da polícia, né, para fazer o boletim de ocorrência. Nós acionamos o IGP, né, Instituto Geral de Perícias, para fazer coleta de vestígios e examinar o paciente para comprovar em casos que sejam se abra um processo contra o agressor. O IGP tem esse papel importante. Em caso de pessoas menores de 18 anos, sempre deve ser acionado o Conselho Tutelar e a vigilância epidemiológica é sempre chamada para fazer a imunização. Preenchimento da CAT quando está relacionado ao horário de trabalho, mesmo que seja no percurso de trabalho. Sobre os medicamentos, né? Medicamentos que devem ser utilizados até 72 horas. Então, uma anticoncepção de emergência, isso deve ser utilizado, está na norma. Não, então, só já esclarecendo algumas perguntas que a gente já ouviu de algumas pessoas. Mas se a pessoa falou que ela usa anticoncepcional, precisa? Precisa, né? Então a gente já faz isso preventivamente. A gente sabe que pode ter ocorrido alguma falha e naquele momento a paciente está sensibilizada, está nervosa, não lembra muito bem. Então usamos a anticoncepção de emergência. Fazemos a profilaxia de DST com as medicações que eu vou falar mais adiante e a profilaxia do HIV. Então, anticoncepção de emergência, né, está aqui disponível para vocês. A gente não precisa ficar batendo em cima dessas dosagens, que é uma coisa que fica meio chata, mas aqui nos slides estão as doses, que também estão nas normas, que eu vou passar para vocês como vocês terem acesso. Profilaxia de DST, então, se usa penicilina benzatina, prevenção de sífilis, ceftriaxone para prevenção de gonorreia e azitromicina pegando bem também a parte de clamídia e cancro.
Antibiótico alternativo à penicilina, a eritromicina e o ciprofloxacino, que esse último não pode ser usado em criança, adolescente ou gestante. Para a profilaxia do HIV, então, esses pacientes devem receber por 30 dias essa medicação, né, que está aqui no slide, com as doses adequadas sendo adulto ou criança. Então, essa medicação é por 30 dias. A gente precisa seguir esse paciente e confirmar que ele está usando essa medicação. E não adianta interromper a medicação. O paciente volta e diz, faz 2 dias que eu não tomei, acabou na sexta-feira, eu fiquei sem ter no sábado e no domingo, estou vindo aqui segunda para pegar. O que se considera pela norma é que já perdeu a eficiência do tratamento. Portanto, é muito importante garantir que esse paciente retorne para pegar sua medicação. Às vezes, quando tem um atendimento de um pronto-socorro que atende antes de um feriadão, por exemplo, e que tem que dar essa medicação para o paciente, o próprio hospital fornece a medicação, considerando os dias em que ele vai ficar longe de poder pegar a continuidade do tratamento. Então, se vai ter um feriadão ali que vai ser 5 dias, se conta a quantidade de medicamentos correta, né? Pode dar para 5, para 6 dias, até para garantir que ele volte lá e receba e dê a continuidade do tratamento, né? Aqui tem a medicação que deve ser utilizada. Então, esses pacientes, nossa conduta em Blumenau é chamar a vigilância epidemiológica, que verifica o status vacinal do paciente e toma ele as decisões a respeito de vacina para hepatite B e a imunoglobulina, tá? Para hepatite, e a antitetânica também. Bom, agora uma parte muito importante, que são quais exames que se faz, né? Então, na admissão, a gente pede um hemograma, um beta-HCG. Obviamente que em 72 horas, se a paciente acabou engravidando a partir dessa violência, esse beta-HCG vai ser negativo. Mas é muito importante para poder garantir que essa paciente já não estava grávida. A ideia aqui é fazer o nexo causal entre a violência e uma possível gravidez. A LT, então, que é o TGP, para avaliação de como está o fígado, né, se não tem alguma inflamação hepática, necrose hepática. VDRL para avaliação do status sorológico para sífilis, e também se faz para HIV e para hepatite, tanto hepatite B, né, como hepatite C. Uma coleta de secreção vaginal e secreção endocervical. Como funciona ali em Blumenau? Quando a paciente é atendida no pronto-socorro, numa situação em que ela diz que foi estuprada, o IGP, Índice Geral de Perícia, é chamado e é feita essa coleta de secreção tanto para o IGP quanto para o próprio hospital, né, para o próprio serviço. Nós, que fazemos parte do SAVES, nós vamos receber os resultados desses exames solicitados pelo hospital e nós vamos verificar os resultados. Mas o IGP também tem a sua amostra de secreção vaginal. O IGP não precisa ter essas amostras de exame de sangue, só o de secreção. Porque para eles tem importância a comprovação do crime de estupro quando eles detectam ali espermatozoides, por exemplo. Essa é a primeira coleta, né? 2 semanas depois, nós fazemos então um beta-HCG, novamente, e um hemograma. Na terceira coleta, que é na 6ª semana após o ocorrido, fazemos a sorologia para sífilis, do HIV, e uma nova avaliação de secreção endocervical, pesquisando gonococo e clamídia. A 4ª coleta é no 3º mês, então a gente já verifica como que está esse fígado, né? Ver se desenvolveu alguma hepatite, que alteraria então a TGP ou a ALT. Verificamos novamente para sífilis e HIV e as hepatites. E a 5ª e última coleta se dá no 6º mês, onde nós verificamos ainda se houve alguma modificação. Pode ter surgido ali então alguma alteração no VDRL, no fígado, de HIV e as sorologias de hepatite. Estando tudo bem, até o final dessa 5ª coleta, esse paciente é considerado como não tendo contraído nenhum problema de ordem física em relação ao estupro. Esse termo de consentimento livre esclarecido, que faz parte do decreto 7958, ele tem por função que o paciente assine e que dê uma segurança para quem está atendendo de que ele estava ciente do que foi realizado, né? Então, esse é um modelo que está apresentado aqui no slide. Ele declara, então,
que ele tem recebido as informações do profissional de saúde a respeito dos procedimentos, né? Qual? Então ele diz assim, ó, que ele sabe que ele recebeu a contracepção de emergência, que ele sabe que recebeu a prevenção para DST, que ele sabe que recebeu para HIV e que está colhendo esses exames, né? E a coleta de vestígios, que é o papel do IGP. O IGP, quando chega ao local, ele pode colher assim, as vestes, as roupas íntimas, né? Alguns objetos que demonstrem e que comprovem a violência. Pode ser coleta de pelos, de pele, abaixo das unhas, porque a função do IGP é fazer esse nexo causal de violência para fins policiais, né? O termo de relato circunstanciado é onde a paciente relata e pode pormenorizar tudo o que aconteceu. Tá? Como que aconteceu, e qual foi o local, se era uma pessoa conhecida ou não. Ok? Aqui eu apresento para vocês a ficha de notificação, que é específica, né? Tá ali, ficha de notificação / investigação individual de violência doméstica, sexual e outras violências. Então, mais adiante aqui eu dividi essa ficha, dei um zoom na ficha para que vocês possam verificar mais como que ela é. Tem vários dados bastante detalhados sobre o local da ocorrência, situações, o que ocorreu essa violência. A ficha de referenciamento ao SAVS, que é como a gente chama o nosso serviço, é porque após esse atendimento, na atenção primária, no hospital, esse paciente é encaminhado então para o serviço onde vai dar sequência ao tratamento desse paciente. E ali é simplesmente preenchido com X nesses parênteses sobre o que foi feito no primeiro atendimento. Então, quem recebe esse paciente com essa folha tem a noção exata do que foi feito nesse primeiro atendimento. Aqui está com a medicação, né, e as suas doses, então é preenchido um xizinho em cada um do que foi realizado e chega até nós, então, com todos esses detalhes preenchidos. Ok? Sobre o abortamento legal, a Simone vai falar um pouquinho para vocês. A questão do abortamento legal, né? Nos casos de violência sexual tem uma portaria específica para nos colocar como que é o procedimento frente a esses casos, que é a portaria 1508 de 2005. Então ela dispõe sobre esse procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no âmbito do SUS. O que diz a portaria e o que tem de anexos? Ela coloca quais os procedimentos que o serviço tem que tomar nos casos de violência sexual, né, e essa gravidez resultante de violência sexual, e já coloca como anexo todos os termos, todas as fichas que a gente tem que, enquanto profissional de saúde, preencher. Que é o termo de relato circunstanciado, então onde ela vai contar, a pessoa vai contar como que ocorreu a violência, um parecer técnico, parecer da equipe, né, se é pertinente ou não esse procedimento, um termo de aprovação de procedimento de interrupção da gravidez resultante do estupro, o termo de responsabilidade, onde a pessoa coloca que se responsabiliza por esse ato, e o termo de consentimento livre e esclarecido de interrupção de gravidez resultante da violência. A gente preenche no serviço todas essas fichas e, claro, associado um atendimento clínico, né, um atendimento multidisciplinar da nossa equipe, e faz o agendamento no hospital que é referência para esse procedimento. Feito o agendamento no hospital, a gente acompanha a pessoa, a usuária, com essas fichas preenchidas e acompanha também durante a realização do procedimento em ambiente hospitalar. A gente pensa assim como desafio, né? Trabalhando com essas questões de atendimento a pessoas em situação de violência. A gente tem como desafio, então, combater as causas, promover ações de prevenção, dar visibilidade ao tema e a seus efeitos, oferecer alternativas de acolhimento e tratamento, implementar medidas para estabelecer diretrizes técnicas e operacionais, efetivar a rede pública de atenção a pessoas em situação de violência com assistência, inclusive, né, todo o atendimento medicamentoso que é previsto como norma no Brasil,
e fomentar o trabalho em rede a partir dos princípios de direitos humanos, multidisciplinar e intersetorial. Acho que ainda como desafio poderia se acrescentar, acho que não tem ali, a questão do trabalho com os autores de agressão, né? É um papel também da saúde estar trabalhando com essas pessoas, principalmente esses maridos, esses companheiros, esses namorados, né? Então, a gente tem como fundamento específico na área de saúde. Às vezes eu falo nas capacitações que são como bíblias para fundamentar o nosso serviço, que é essa norma técnica, né, de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, onde coloca tanto o ambiente físico que a gente precisa, né, que recursos humanos, de como que se compõe essa equipe, princípios básicos desse atendimento, como sigilo, privacidade e toda aquela questão que o Gerson falou em termos de primeira abordagem, primeiro atendimento e acompanhamento medicamentoso e laboratorial. Tem esse livrinho ali da anticoncepção de emergência, porque ainda profissionais têm dúvida, às vezes, de utilizar a anticoncepção de emergência. Às vezes a gente olha em unidades básicas de saúde meio trancada, né, essa medicação e não utilizando quando deveria. Então tem esse livro que é bem legal, fala especificamente de anticoncepção. O de atenção humanizada ao abortamento, porque é um procedimento que tem que ser feito com todo um aparato, com todo um fundamento também de base legal. Esse livro esclarece esse procedimento. E um livreto que foi feito em termos de perguntas e respostas, que são os aspectos jurídicos do atendimento às vítimas de violência sexual. Então, ele faz alguma pergunta de dúvida com relação a um atendimento em saúde e a resposta é dada por profissional de saúde, mas embaixo, na nota de rodapé, tem um embasamento jurídico que coloca fundamentada aquela resposta. Então, pessoal, encerramos assim essa apresentação e estamos aqui disponíveis, né, para as perguntas de vocês, qualquer dúvida que vocês tenham. Bom, a primeira pergunta que tem aqui é de Joinville. Eles gostariam de saber se a atenção básica também preenche a ficha de notificação quando um usuário procura a unidade após ter sofrido violência sexual. Sim, a atenção básica também tem por obrigação preencher a ficha, notificar esse caso e encaminhar a pessoa. E a notificação também serve, como ela é sistematizada pela vigilância epidemiológica, ela também serve para agregar nos dados nacionais, né, um mapa da violência para subsidiar capacitação específica para essa atenção e para colocar assim, para nos colocar quais são as regiões prioritárias para trabalhar essas questões, né? Então é super importante, é vital o preenchimento das notificações. Inclusive esse preenchimento pode ser em mais de uma via, porque você pode enviar, por exemplo, para a vigilância e para um conselho tutelar em caso de ser um menor. São Miguel da Boa Vista está perguntando se tem um percentual de crianças que sofreram violência sexual. Então, a gente não trouxe hoje estatísticas de atendimento, mas a gente recebe tanto crianças e adolescentes quanto pessoas adultas. O que dá para pegar e até específico de cada cidade é na vigilância epidemiológica os dados, né, da sua cidade relacionados à notificação. E quanto à notificação também, tem uma proposição do Ministério da Saúde para outros ministérios que essa ficha se torne intersetorial. Porque lá em Blumenau, assim como outras cidades do país, se você pegar os dados, por exemplo, do Conselho Tutelar, da Delegacia e da Saúde e confrontá-los, eles nunca serão iguais. Porque às vezes a mulher registrou um BO, mas ela não veio à sua unidade de saúde, ou ela foi à unidade de saúde, mas ela não registrou um boletim de ocorrência, ou não foram encaminhados ao Conselho Tutelar. Então, por essa dificuldade da não unificação de dados, é que há a tentativa do Ministério da Saúde de colocar essa ficha como intersetorial.
São Miguel da Boa Vista também quer saber por que as informações de abuso sexual vão e não retornam para as UBSs, para saber qual que foi o desfecho. O que eu vejo é que se não há um trabalho integrado de rede na cidade, realmente a gente não tem retorno do desfecho dos casos. Às vezes a gente atende na saúde, mas não sabe que medidas protetivas, por exemplo, foram aplicadas, se existe ou não um afastamento, como é que ficou aquela guarda, né, daquela criança. Por isso da importância de estar muito perto com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, com a Vara da Infância e Juventude, por exemplo, né? Nas cidades que funcionam de forma integrada as instituições, a gente tem retorno sim, inclusive o nosso serviço sistematicamente requisitado, por exemplo, pela Vara da Infância e Juventude para fornecer relatórios e nos coloca da situação atual das crianças. Então, a gente agradece a oportunidade de estar divulgando o serviço e de estar falando sobre uma questão voltada à atenção integral a pessoas em situação de violência, que às vezes é um tema difícil, mas que é bem importante. E outra, é responsabilidade de todos nós profissionais de saúde. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês e dizer que todo esse trabalho ainda é muito incipiente no Brasil, essas normas são recentes, né? As coisas devem melhorar muito e essas iniciativas de poder fazer essas conferências e que a gente poder disseminar essa ideia é muito importante. E cada cidade que puder começar a organizar algum sistema de atendimento diferenciado e entender que existem passos, eu acho que seria muito útil. Eu acho que começando por uma leitura nas equipes de SF, né, ter uma tarde ali que possa dar uma lida no manual junto, discutam o que pode ser feito, mesmo que seja de uma forma um pouco mais inicial, que não consiga seguir todo o protocolo, mas que possa ter um atendimento diferenciado, já vamos começar a melhorar um pouco essa assistência. Obrigado.